Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos fazer aqui um mapa mental que eu fiz, né? E eu quero falar pra vocês por que o Civic G7 ele compensa muito mais do que um carro novo. Só já avisando que não é a verdade absoluta, é apenas a minha opinião. Sei que às vezes a sua opinião pode ser diferente, mas mesmo que for diferente, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Beleza? Então vamos lá pro que interessa. Então, pessoal, a minha posição sobre esse assunto, ela é bem clara. O Civic G7 ele é melhor que muito carro popular novo. Então, eu acho isso. Eu já tive algumas experiências com alguns carros de várias marcas, modelos, anos, novos, antigos, enfim, de todos os anos. E a minha opinião, ela é essa. O Civic G7 é melhor que muito carro popular novo. E eu vou falar alguns pontos aqui, para você que está pensando em comprar, ou para você que gosta de ver falar sobre o Civic G7, para você que tem um. E como eu disse, é muito importante aqui a opinião de vocês aqui, né? O que vocês acham sobre isso. Então vamos lá. Primeiro aqui, o que eu quero destacar é sobre conforto e espaço. A direção do Civic é uma direção precisa e confortável, né? Então o Civic, ele é um carro com direção... Ops, errei aqui, peraí. Não é esse. O Civic, ele é um carro com direção precisa e confortável. Sim, isso é verdade. O Civic ele tem uma direção muito boa. Quando a gente fala de direção precisa, realmente você sente estabilidade quando você está na estrada ou até mesmo na rua, né? E o volante dele é a direção hidráulica, o que ajuda muito ele ser confortável. Por que isso é um diferencial? Porque o Civic, mesmo nas versões mais antigas da geração G7, ele já tinha ali a direção hidráulica, né? E ele é muito gostoso de dirigir. Muitos deles, vai ser aqui até no próximo ponto que a gente vai falar aqui dos bancos mais macios e ergonômicos, eles têm ajuste de altura, né? Nos bancos. E isso ajuda muito para quem é mais alto ou para quem é mais baixo. Então, muitos falam que o Civic ele é um carro baixo. Ele é um carro mais baixo, porque é o estilo dele, mas ele não é tão baixo. Tanto que você ter os bancos aí... com ajuste ajuda muito. E os bancos realmente eles parecem um sofá. São bancos macios e ergonômicos, né? Então ergonômico é que as costas não ficam doendo quando você dirige por muito tempo. Eu nunca tive problema com isso. Eu já tive o Corolla mais novo. E eu acho pouca diferença. Claro que o Corolla, por ser um pouco mais novo, o banco era um pouco mais confortável. Mas os bancos do Civic G7 são muito bons, macios. Os bancos de trás parecem um sofá. E ele tem um apoio de braço. Bom, em questão desse sentido de conforto dos bancos faz muito sentido. E aqui a gente tem um ponto que é um pouco polêmico. Alguns não acham o isolamento acústico do Civic bom. Eu particularmente acho ele normal, né? Não é acima da média, mas é o básico que um carro precisa. Então ele tem um bom isolamento acústico sim. Não é, alguns carros você ouve muito barulho do motor. O Civic ele não faz tanto barulho, o motor dele. Então, realmente, ele não é tão barulhento. E também ele tem a manta acústica no capô, né? Então, isso aqui faz muito sentido. Ele ter esse isolamento acústico bom, né? A manta ajuda também, porque ela evita também que o motor aqueça muito. Mas ela acaba ajudando também no som. Então, ele tem um bom isolamento acústico sim, eu concordo. Um outro ponto aqui que a gente tem... Opa, pegou aqui? Aí sim. É o interior amplo, né? Então hoje os carros populares eles são bem compactos, né? Pequenos, por assim dizer. Na verdade, muitos carros eles são feitos para andar só duas pessoas. Eles têm bancos atrás em situações de emergências, né? E na verdade, infelizmente, pelas condições, pelo preço, esses carros muitas vezes são feitos para famílias, né? Entre aspas, porque ele não cabe direito 4 pessoas, ainda mais se a pessoa for grande. Então são coisas a se pensar. Por exemplo, um carro que eu acho muito bonito, até tenho vontade de ter é um Peugeot, esses dos novos, sabe? O 308. 308 eu acho, né? Não lembro exatamente. Mas enfim, desses novos. Só que o defeito dele é que ele é muito pequeno. E quando você compara o espaço do Civic G7 com um carro novo desse popular, não compensa. O espaço do Civic é bem maior. Então a pessoa consegue viajar na frente com conforto e atrás também. Claro que tem carros mais espaçosos, que eu já vi. Mas o Civic, ele não fica para trás. Ele também
é um carro espaçoso, um carro confortável. Mas assim, para viagens longas, o que eu aconselho é viajar até 4 pessoas, né? Acho que qualquer carro que não seja extremamente grande, o melhor sempre é 4 pessoas, porque o do meio sempre fica um pouco deslocado. E o Civic, ele tem encosto de cabeça só para 2 pessoas atrás. É uma característica, né, ali dos anos 2000 que os carros tinham. Então, o interior dele ainda assim não deixa de ser amplo, né, em comparação com os carros populares hoje. Outro ponto é o conforto superior em viagens longas. O Civic é um carro para viajar. Ele é muito gostoso para viajar. Tanto para o motorista quanto para os passageiros. O conforto é muito grande. Aí a gente pode falar alguns pontos, né, do conforto. Ele tem ar-condicionado. O banco, como a gente já disse, é muito macio. O motor dele não faz barulho. Ele é um carro que tem muita estabilidade na pista. Então, essa parte de superior em viagens longas é muito boa mesmo, né? Porque muitos carros você não consegue ter espaço para as pernas, você não consegue ter um encosto de cabeça. E o Civic ele tem. Ele tem isso, ele tem apoio para os braços para quem dirige. Ele tem porta-copo para quem tá atrás, para quem tá na frente. Então, ele não tem o que reclamar. O cinto dele é ajustável, você consegue ajustar, né? Então, aqui na parte de conforto e espaço, ó, 100%. Vou colocar aqui um 100. 100% para mim. É realmente muito bom. E aqui a gente vai para a versatilidade de uso, né? Isso quer dizer, ali no dia a dia, né? Quando você usa na cidade, coisas mais pontuais. O Civic, ele é um carro ideal para estrada e viagem. Então, ele na estrada, ele tem uma performance muito boa, economiza mais e tem uma estabilidade surreal. E muito se diz aí pelo formato dele, né? A aerodinâmica dele é um carro que consegue ter uma estabilidade muito boa, realmente. Na cidade, ele também tem um bom desempenho. Então, o Civic ele é bom para viagens, mas na cidade, no dia a dia, também é normal, né? Ele vai fazer o que é necessário. Claro que muitos carros hoje, talvez manuais, um pouco mais leves, sejam um pouco mais versáteis, né? Nesse sentido, mais práticos. Para estacionar, para trânsito, tudo mais. Mas para quem já tem um tempo de carta aí, não liga para o tamanho do carro, enfim, o Civic ele vai ser uma boa opção, né? É uma boa opção também para dentro da cidade. Estabilidade em curvas. Por experiência própria, posso dizer que isso aqui, né? Esse ponto também já foi. Esse daqui é um ponto que é totalmente aprovado. Ele é um carro que quando você está fazendo curva, você não se preocupa. Eu já tive carro que eu ficava preocupado na curva. O Civic não. Ele acompanha tranquilamente ali a curva que você está fazendo, mesmo que seja uma curva mais acentuada, mais sinuosa. Mas você não precisa ter medo com o Civic aí. É um carro que ele mantém os 4 pneus no chão. Os 4 pneus no chão e sempre você vai sentir estabilidade mesmo em curvas. Isso também se dá ali pelo o pneu dele, aro 15, né, tradicionalmente. E ele também ter a suspensão ali individual. Muitos reclamam disso, mas em certo ponto isso é bom. Você pode até pesquisar, depois a gente pode falar sobre esse assunto. A suspensão individual dele às vezes acaba ajudando em alguns aspectos, inclusive nesse sentido. O Civic é adaptável em diferentes situações. O Civic, ele é um sedã, mas muitos consideram ele um carro esportivo, né? Tanto que colocam itens ali de aerofólio, fazem rebaixamento, enfim. Depende muito do dono, né? E ele realmente adapta a diferentes situações. Eu já andei em estrada de terra com ele. É claro que é um carro sedã, né, gente? Um carro para cidade. Mas a gente sabe que às vezes a gente viaja, pega uma estrada de terra, pega a pista molhada. E eu nunca tive problema com ele nesse sentido. Claro que vai depender muito das modificações e as peças que você usa nele. Eu já tive problema com ele quando eu usava, por exemplo, pneu aro 17. Na chuva foi uma péssima experiência. Aquaplanando demais, aquaplanagem muito grande. E o pneu acabou estourando. Aí eu perdi o pneu de aro 17, bem caro. Ainda bem que não deu e ficou a roda. Eu consegui vender a roda depois. Então vai depender muito dos itens que você tem, se é original, se é confiável. Às vezes o cara, ele quer falar mal do carro, mas é porque o que ele fez no carro foi zoado, sabe? Então às vezes não compensa. E agora é uma coisa que é um motivo desse canal, que é o fator emocional e estilo de vida. Eu coloquei isso aqui porque realmente, né, o Civic G7 ele é um clássico entre os apaixonados por carro. Ele vai ser aquele carro que muitas pessoas vão olhar quando você estiver passando. Ele não é um carro, um carro de luxo, tipo um Camaro quando você vê na rua, ou uma Mustang, não.
mas ele é um clássico. E se ele for bem cuidado, mais ainda, as pessoas olham. Eu já vi, uma vez eu tava na academia treinando, e o estacionamento era embaixo. E aí eu vi que tinha uns caras que passaram e tiraram foto dele. Porque ele tava muito bem cuidado, né? Hoje ele, infelizmente, aconteceu uns ralados no para-choque, ele não tá 100%, eu preciso fazer essa manutenção. Mas na época ele tava com as rodas Aro 17, que querendo ou não ficar mais bonita. Ele tava muito bem cuidado. Então todo mundo que via passava e olhava. E realmente é disso, né? Quando a gente fala aí de ser apaixonado por carros, né? A gente vê outras pessoas entendendo sobre o carro, falando sobre o carro. Igual aqui a gente conversa. E aqui entra outros pontos, né? Ele transmite personalidade e bom gosto. É um carro para quem tem bom gosto, realmente. A gente consegue aí falar vários assuntos dele, ter várias conversas longas falando do Civic G7. E realmente ele tem personalidade por causa da confiança que ele passou, né? É um carro realmente de uma pessoa, geralmente, né? Não todos, que ela vai ser cuidadosa, que ela realmente gosta do carro, porque geralmente quem procura esse carro é porque gosta, já conhece. Geralmente é meio que um sonho da pessoa querer o carro, né? Então com certeza isso ajuda. Então quando você tá dirigindo ele, você tem a sensação de dirigir um carro com alma. Eu lembro que antes, quando eu pensava num carro 2005, eu pensava em carros velhos, destruídos, acabados, não, né? E não é isso, o Civic muito pelo contrário, você tem prazer de dirigir mesmo ele sendo um pouquinho mais velho. Você vê assim como ele estava à frente do tempo dele, faz você dirigir assim com uma sensação muito gostosa. E muitas vezes você não vai ter medo de dirigir ele, pegar viagens longas, enfim. É muito pelo contrário, você sente muita confiança, né? Então é um carro que tem alma, né? No sentido dele ter uma essência, né? Essa essência de confiança, a essência de não dar tanta manutenção. Então isso é um ponto. E isso aqui é o que é a base, né, de muitos comprarem o Civic. O status superior a muitos populares novos. Então o Civic, ele é muito superior a muitos carros novos. Um Kwid, por exemplo, né, da vida, um Up, um Mob. Então esses carros hoje você vai gastar aí, novo, né, zero. Não sei se todos têm zero ainda, acho que o Up não tem mais, né, não lembro. Enfim, mas todos eles é mais de 70 mil novo, né. E o Civic G7 você acha aí por 30, em bom estado, né? 35, às vezes até menos, né? Que isso que eu falei. Mas como eu falei, esse carro, o Civic, só se você realmente gosta de fazer uma reforma no carro. Mas se você quiser pegar um carro assim pra não ter tanto trabalho, é melhor você comprar um de 30 mil pra cima. Senão você vai ter dor de cabeça, né? Então, mas se você faz isso, compra um carro confiável, faz um laudo ali cautelar direitinho, você pode ficar tranquilo. É um carro que você vai ter aí como se fosse um carro novo, né? Com muito mais recursos. Tem piloto automático, tem direção, tem ar-condicionado, apoio de braço. Muitas vezes você pode encontrar um automático, né? Bem cuidado. Então tudo isso colabora. E uma das coisas que me animou muito a ter o Civic é a possibilidade de atualizações. Isso me ajudou muito, assim, a comprar o Civic, né? A chegar a essa conclusão que eu queria um Civic. Por quê? O Civic ele pode receber uma multimídia moderna. Isso é muito bom, porque hoje os carros eles já vêm com multimídia de fábrica, né? E alguns carros eles não têm suporte para colocar uma multimídia. O Civic não. O Civic ele tem espaço de 2 DINs, né? Que é um espaço em cima e um espaço embaixo, assim, né? Então você pode colocar ali uma multimídia e usar tranquilamente, né? E uma das coisas que eu deixo sempre aqui é o link de uma multimídia barata e boa aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar aqui o link, tá aqui embaixo, então clica aqui no mais. Você vai direto para o link que eu compartilho aqui. Só que aí você tem que comprar pelo meu link para me ajudar. E a multimídia pro Civic dá muito certo, porque você usa como câmera de ré, você usa para ouvir música, você usa para espelhar seu celular. Então, isso é muito bom. E aí entra outro ponto, né? Compatível com a câmera de ré, por ele ser um carro grande. Ele é um carro espaçoso, né? Comprido. Então, a câmera de ré ajuda muito no dia a dia. Ele aceita melhorias de som e iluminação. Dá pra você colocar um som de qualidade. Não deixar o original, colocar iluminação. Tem gente que coloca as luzes, né? Ali nos pedais. Fica muito bonito. Dá pra você colocar LED no capô. Fica muito bonito. Eu coloquei no meu. Então, é um carro que personalizável, né? Pra quem gosta, ele fica muito atual. Dá pra você deixar ele muito com cara de moderno, com recursos que só carros mais atuais têm. E ele é personalizável sem perder a confiabilidade. Então eu mesmo faço
alterações no meu, principalmente na parte estética e de tecnologia, e não afeta em nada. Muito pelo contrário, só melhora. Então isso é um ponto bem interessante. E aí falamos sobre um outro ponto, sobre o design e a presença dele, né? Que muitas pessoas gostam de ter a presença ali com o carro. O visual dele, principalmente na versão de 2004 a 2006, que é essa versão aí mais nova, né? Ela é uma versão muito mais bonita, né? Então de 2004 a 2006 tem essa versão do Civic G7 mais atual, que é atemporal. Até hoje ela é muito bonita, é difícil ela ficar ultrapassada. Mesmo ela tendo um ar de anos 2000, ainda assim é muito bonita. É um charme, né? O acabamento, né, do interior do Civic é muito superior a qualquer carro. Isso aqui não tem o que falar. O acabamento em soft touch, porta-copos, apoio de braço, banco em couro com acabamento excelente, por sinal. O espaço que ele tem dentro não é feito de qualquer jeito, não fica aparecendo parafuso. O acabamento dele realmente é prime, assim, é um de carro de luxo. Ele tem essa postura esportiva e elegante, então mesmo sendo um carro sedã, ele não perde essa beleza de um carro esportivo e muito elegante. Ele é um sedã muito elegante que com certeza não é à toa que ele continua firme e forte aí, mesmo depois de mais de 20 anos aí da sua produção. E ele é um carro que não envelhece, né? O Civic em si, é difícil você ver um Civic e falar, nossa, esse é muito velho. Mesmo aqueles dos anos 90, meu Deus, ainda assim, eles são muito bonitos, né? Você consegue ver uns projetos aí que os caras fazem, nossa, excelentes, né? Então vale muito a pena. Aqui tem o motor 1.7 do Civic, que é o meu, que eu quero falar mais, que é um motor muito bom, que tem uma boa resposta, são 130 cavalos, né? 130 cavalos, opa, 3 comigo. Que é muito bom, porque ele é até superior que um Corolla, que é 110 cavalos, no modelo que eu tinha. E o motor dele é muito preciso, principalmente na estrada. Não que na cidade não seja, mas na estrada, nossa, ele responde muito bem. Ele consome pouco, por ser um carro sedã, um pouco mais pesado, né? Pelo espaço de porta-mala e espaço interno que ele tem, consome muito pouco. Dentro da cidade, o automático, tá? Ele tá fazendo 10, eu já fiz as contas. Na estrada ele faz 13. Tá bom pra você? Um carro sedã, com todas as características confortáveis que ele tem. Fazer isso aqui de combustível é muito difícil. A sensação de estabilidade aqui, né? Só lembrando que a gente tá falando de desempenho motor, tá? Eu esqueci de mencionar. A sensação de estabilidade em alta velocidade é enorme. Isso te dá muito ali pelo formato dele. Realmente ele tem um formato de ser carro veloz, né? Então a aerodinâmica dele é muito bem feita. O motor, 130 cavalos, né? Hoje a maioria dos carros populares são 71. Então, pra pensar, né? 130 versus 71 cavalos é muita diferença, é quase o dobro. Então vale muito a pena. O melhor consumo em estrada, isso daqui foi uma informação que eu peguei na internet, mas na verdade é mais, né? Na verdade é mais que isso, ele faz 13 na estrada, 10 na cidade, a média dele, né? Se ele estiver fazendo mais que isso, é que talvez tenha que trocar alguma coisa. E aqui é um outro ponto muito interessante, aqui é o custo-benefício, que muitas vezes a pessoa olha mais isso, né? Ele é um valor acessível comparado aos carros novos, isso aqui a gente nem discute muito, que a gente já falou. O preço médio hoje do usado é 30 mil. Sim, com 30 mil você consegue comprar um bom, mas mesmo assim você pesquisa. Hoje eu vejo pelo Facebook, Mercado Livre e outras, né, plataformas de vendas que o pessoal tá vendendo por 32, 33, mas geralmente parece ser carros bem cuidados, né? Então se você achar por esse preço, tá muito bom. Aí você pensa, mas é um carro de mais de 20 anos. Hoje, melhor ainda. Por ele ser mais velho, você não vai pagar IPVA. O IPVA dele, ó, não vai ter. E aqui, você vai ter uma economia muito grande do que se você fosse comprar um carro de 70 mil. 40 mil de diferença. Se você pagar hoje 70 mil num Kwid novo aí, sei lá, mano, você vai se arrepender muito. É um carro apertado, é um carro cheio de plásticos, parafusos à mostra. Não é confiável, não tem o cavalo alto, né? São 71 cavalos a média. A manutenção do Civic ela é simples e com boa rede de atendimento. Então hoje todo mundo, qualquer mecânico que você levar, vai saber mexer aí no Civic. A manutenção é simples, sim. É mais complexa que alguns carros populares. Mas assim, é um carro top, né? Ele oferece muita coisa, então você também precisa cuidar dele. Então, as peças dele são seguras, né? A maioria aí de marcas muito boas e conhecidas. E as peças têm um preço justo, né? Eu coloquei aqui preço justo
Porque justo não quer dizer barato, né? Depende muito do quanto a pessoa ganha aí, enfim, do salário, da renda que ela tem. Mas é um preço justo. Você vai pagar aí um preço normal de mercado. E o último ponto que eu deixei aqui destacado foi a confiabilidade e durabilidade. Então a Honda, ela é uma empresa que faz ótimos carros, uma empresa japonesa. Ela tem um histórico maravilhoso de fazer carros excelentes, não é à toa. Carros japoneses são muito bons e carros da Honda são muito bons. Não é à toa que o Civic, até hoje, ele segue a sua linha aí e provavelmente nunca vai parar, né? Por mais que os carros hoje sejam muito, né, mais tecnológicos, mas você vê que a Honda sempre esteve à frente do futuro ali, né? Ela sempre esteve à frente. E o Civic G7 prova isso hoje, porque muitas vezes parece que você tá dirigindo um carro novo. E é um carro de 2005. Aguenta anos de uso sem problemas, isso é muito verdade. O Civic G7 aguenta anos de uso. Prova disso é o meu carro, ele tem mais de 20 anos, né? Caminhando para 21 anos. E ele aguenta. Você fazendo a manutenção dele, ele praticamente se torna um carro novo de novo, né? É um carro muito robusto. Acabamento é muito bom. Os plásticos dentro do console, ali do painel, algumas partes que tem, do câmbio, é muito bom. A qualidade desse carro é impressionante. Você pode ter certeza que muitos carros que são fabricados hoje, ou carros já modelos 2026, daqui a 20 anos vão estar destruídos. E a maioria todos acabados. E ainda assim vai ter Honda Civic G7 melhor que eles, pode ter certeza. O material que a Honda usou na construção desses carros é de ótima qualidade. E ele é um projeto feito para durar por décadas, né? E isso é verdade. Ele vai durar muito tempo, o Civic G7. Mesmo que venham outros carros, mesmo que o tempo passe, ele vai continuar sendo aí melhor que muito carro popular novo, né? Esse é o ponto. E pessoal, só lembrando que depende muito, né, também de como a pessoa vai cuidar aí do seu Civic G7, né? Se ela cuidar, ela vai ter um carro novo, né? Um carro bom e barato. Então, se você tiver para comprar dê uma pesquisada, faça o laudo cautelar, que vai ser muito bom. E então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui de alguns pontos que eu falei como dono de um Civic G7. Se você gostou, se inscreva para ver mais aqui sobre o mundo do Civic G7, sobre carros, aventuras também, que aqui a gente faz no canal. E tem outros vídeos aqui no canal. Eu fiz um vídeo falando sobre como é o Civic G7 na estrada, viajando, né? A gente foi lá na Casa de Lata, em São Pedro. E vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E não se esqueçam também, se você tá procurando uma multimídia aí pro seu Civic, comprar aqui pelo link abaixo que eu vou deixar. É só clicar que você vai direto pro produto. Beleza, pessoal? Então, valeu e até mais. Tchau, tchau.